Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mundo Forex Brasil. Meu nome é Francis e hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco dos conceitos institucionais de scalping no Euro USD. E dentro desse estudo que nós iremos fazer hoje, eu vou mostrar também alguns trades que poderiam ter sido feitos na sexta-feira agora. Então, se você quer aprender a fazer scalping institucional, né, com alvos de FIBO, esse é o vídeo então para você aprender um pouco mais a respeito disso. Ok, vamos então direto ao ponto. Estou aqui então com o gráfico no M1, né? A gente não vai fazer os em forma de backtest porque é um conceito de estudo apenas, né? Um outro vídeo eu mostro para vocês um backtest de operando no 1 minuto, né? E também tempos gráficos maiores, que é o que eu costumo fazer. Então a gente tem aqui já no Euro USD a abertura de Londres, né? Você vê que o preço ele começa então a criar liquidez, porque a gente tem fundos que não são rompidos, isso gera expectativa para aqueles que operam padrões, né? Padrões de price action, né, análise fundamentalista não, mas análise técnica e análise gráfica, né, então eles operam com base também nesses padrões, né, ó, temos aqui um fundo duplo, aí eu tenho aqui um topo duplo, então tudo isso aqui é liquidez sendo criada para ser consumida em algum momento pelas instituições, porque quando a gente vê este processo aqui na seção de Londres, você vê, por exemplo, aqui, ó, até a questão do volume financeiro, ó, veja como essas velas aqui, elas tiveram um volume financeiro muito grande, né? E depois elas foram usadas aqui, ó, quando o preço ele rompeu aqui e não respeitou essa região de oferta, a gente então teve um flip aqui que levou o preço para essa outra região aqui de oferta, né? E depois o preço rompeu e veio para a região de demanda e foi para a região de oferta e ficou acumulando aqui nesse range. Veja que começou então, eu coloquei até uma FIBO aqui, ó, depois o preço começou a respeitar essa região de 50% e 61.8 aqui, ó, né? E depois subiu, ó, veja que você tem liquidez aqui, ó, que ainda não foi capturada, certo? Para mitigar essas ordens aqui de cima, e você tem de volta mais um teste nessa área de demanda, procurando então, né, gerar mais liquidez. A gente vinha de um cenário de pullback no Euro USD nos tempos gráficos maiores, então a gente esperava, a expectativa do movimento era subir talvez um pouco mais ou retrair mais, dependendo do contexto do DXY. O DXY estava com os seus alvos também lá de FIBO, né? Tava uma região de imbalance de preço, para quem assistiu os últimos vídeos aqui do canal percebe isso, né? Então a tendência é de alta no DXY, então você espera uma tendência de baixa no Euro USD. Pensando nisso, a gente pode ver aqui então o que aconteceu. Houve uma manipulação do preço, criou-se uma expectativa de alta e quando o preço veio novamente testar a região de demanda, ele liquidou, capturou todo o dinheiro que estava aqui preso, né? Os stops, também as ordens de venda para quem opera rompimento, né? Veja que foi um candle de força e esse candle de força ele acionou, né? Porque ele deixou um pavio aqui. Então normalmente o pessoal que opera rompimento aqui, ó, tava com a venda aqui, talvez o stop atrás do candle gatilho, atrás dos 50% ou até mesmo aqui um stop mais técnico, né? E daí o que aconteceu? Quando você vê um falso, a gente chama, o pessoal do price action chama de falso rompimento, mas o pessoal que opera da forma institucional encara isso como manipulação. A gente tem então uma manipulação do preço e uma forte retomada na alta. Isso quer mostrar que o preço
de duas uma, né? Ou o preço vai fazer uma forte distribuição, né, para baixo, porque a manipulação acontece isso, criando a expectativa de alta para baixa. E aqui a gente tinha dois cenários possíveis. Deixa eu até apagar aqui que já não faz mais diferença. O preço ele poderia vir aqui, certo? Capturar toda essa liquidez aqui, testar essa zona de oferta e descer, né? Essa era uma das situações. Imagine, ele capturou liquidez daqui, capturou a liquidez de cima e desceu. Essa manipulação normalmente acontece também em qualquer ativo de moeda. Se você prestar atenção, sempre vai acontecer isso e você tem que ficar muito esperto. Então, o que você poderia ter feito aqui? Você poderia ter trabalhado de duas formas, né? Você poderia ter justamente pegado a região mais próxima de oferta e colocado a sua ordem exatamente aqui, no 50% disso, né? O seu stop ele ficaria, né, de 44 pontos, porque você não pode ignorar esta zona aqui de oferta, porque o preço poderia sambar aqui, ele poderia fazer exatamente isso aqui, ó. Ele poderia liquidar aqui, pegaria a tua ordem, levaria até aqui, buscaria aqui e então ele continuaria descendo. Ele poderia ter feito isso também, mas ele não fez. Então, colocando a ordem aqui, né, você então agora pensa para onde o preço vai. Bem, você então, o seu primeiro alvo sempre vai ser o fundo mais próximo. Mas como a gente está trabalhando aqui com FIBO, né, o modelo de scalp que eu quero mostrar para vocês é também usando as projeções de FIBO, os alvos de FIBO. Então a gente vai agora trabalhar os alvos de FIBO. Eu não tenho nessa pernada de baixo aqui, ó, nessa distribuição, porque um outro ponto importante também. Veja, aqui na seção de Londres, o que normalmente acontece é na seção da Ásia, né? Mas normalmente também pode acontecer, como foi na seção de Londres, o que a gente chama de acumulação. O preço está gerando liquidez ou para cima ou para baixo. Depois da acumulação, a gente sempre vai ter uma manipulação do preço. Esta manipulação do preço vai gerar a minha distribuição do preço, certo? E a gente vai ver que isso acontece aqui embaixo também, certo? Vamos lá então, voltando aqui. A gente então agora está procurando alvos. Qual vai ser o alvo da minha operação, certo? Então você colocou, entrou aqui, seu stop está lá, um stop técnico de 44 pontos. E qual vai ser o seu alvo? Então o seu primeira parcial vai ser exatamente nesta zona de demanda aqui, porque você não sabe como o preço vai reagir. Você não tem ideia se essa manipulação ela foi usada para levar o preço para cima ou para baixo. Você tem que estar de olho aqui no EURUSD e estar de olho lá no DXY para saber o que o preço está fazendo. Então o seu primeiro alvo é esta zona aqui de demanda, certo? Bem, o preço rompeu. Eu não tenho um pivô de baixa para eu estar trabalhando com os alvos de FIBO, igual aconteceu aqui, ó. Eu não tenho. E eu também não tenho o preço respeitando um pullback de 50% ou 61,8. Então o que eu faço? Eu projeto esta perna de baixo, de alta aqui para baixo, certo? Vamos espelhar então essa primeira perna aqui. Então agora eu tenho o meu primeiro alvo de FIBO, a minha segunda parcial. Veja que o preço cravou o alvo de FIBO, ele conciliou exatamente com uma zona de demanda num gráfico maior. E agora eu tenho um pullback. Este pullback vai gerar liquidez. Veja que é uma zona aqui de armadilha que o preço está criando, né? Depois que o preço ele rompe, então eu posso trazer o meu segundo alvo de FIBO. Veja então que
o preço crava o segundo alvo de Fibonacci e ele faz a mesma coisa, começa a fazer um pullback, criando uma expectativa do movimento. E novamente, agora puxando, tenho aqui o terceiro alvo de Fibo, com o preço cravando então os três alvos de Fibo. Lembre-se sempre, toda vez, seja em qual tempo gráfico for, normalmente o preço vai começar um pullback um pouco mais forte quando ele atinge o segundo alvo de Fibo, e há 80% de chance dele começar uma reversão do preço quando ele atinge o terceiro alvo de Fibo. A gente consegue ver isso com muito mais eficácia, né, em tempos gráficos maiores. Isso é respeitado em tempos gráficos maiores. Num próximo vídeo que eu ainda vou fazer hoje, no GBP USD, vocês vão ver que após o gráfico, né, atingir o terceiro alvo de Fibo num tempo gráfico de 4 horas, ele simplesmente fez um pullback maravilhoso também. Dando continuidade aqui, a gente vê então o preço fazendo o que? O preço criando liquidez, porque eu tenho aqui, ó, eu sempre falo isso no pessoal com quem eu converso lá no Telegram, do grupo, né? E com as pessoas com quem eu converso no Telegram. Fundo duplo, topo duplo, né? Região de 38.2 de Fibo são pontos de liquidez. Você não pode usar esses pontos como pontos fortes, ok? São pontos de liquidez. Aqui então eu já tenho uma expectativa que o preço ele já vai começar então a procurar num tempo gráfico maior, né, uma zona um pouco melhor para ele começar a reverter. Se você olhar num tempo gráfico maior, o EURUSD ele foi mitigar lá embaixo no 61.8 do tempo gráfico maior do pullback, certo? Falando do pullback que ele fez durante a semana para cima. Então eu tenho liquidez criada aqui, né? Você vê que o preço então agora ele vem e respeita esta zona aqui de oferta, certo? E você poderia estar trabalhando também uma venda aqui, né? Poderia estar trabalhando uma venda aqui e também você poderia fazer a mesma coisa. Você poderia fazer a mesma coisa que foi feita anteriormente, ó. Pega os alvos de Fibo. Eu estou olhando agora, ó, para você ver como que dá certo. Ó. Pega os alvos de Fibo. Opa. Ó. E você vai projetar isso para baixo, sendo 38.2 o primeiro rompimento, os 50% o segundo rompimento e o 61.8 o terceiro rompimento. Certo? Então aqui a gente tem mais um trade vencedor aqui. Vamos ver a entrada, então aconteceria aqui, usando esta zona de demanda aqui, com um stop de 15 pontos e um take de 162 pontos, dando um risco retorno de 9,5 para 1. Então o que o preço faz depois disso? Ele então começa a reverter. Você tem a reversão. E se você é um trade arrojado, você nem espera a confirmação disso aqui. Você já pode pegar e aqui mesmo. Aqui acho que não daria a entrada não. Quase deu. Não chegou, talvez o spread pegasse a tua ordem aqui e você teria um trade vencedor buscando, né, esta zona aqui, ó, de oferta de volta. Bem, vamos trabalhar outros conceitos agora aqui. Então o preço ele reverte e começa a subir feito um touro brabo. O que você vai ficar ligado? Então você vai ficar ligado nesta zona de oferta.
certo? Ela precisa ser respeitada. Mas o que, que o preço faz? Já de cara, o preço então quebra a sua estrutura aqui. Ele quebrando a estrutura aqui, você tem então a ideia de que o preço ele está mudando a sua característica, certo? De baixa para alta. Então agora você está com um viés comprador, certo? Porque o preço rompeu sua zona de oferta mais próxima aqui. E qual seria então a zona de oferta mais longa? Seria aqui, certo? Porque aí entra também o conceito de a gente usar a fibo do range. Vamos colocar de outra cor aqui, ó. Então eu tenho nessa região de 61.8 deste range de baixa aqui, certo? Eu tenho esta região aqui como uma região forte de oferta. O preço, se ele não respeitar, a tendência é ele buscar o extremo ou até mesmo romper. E então você tem aqui a sua zona de oferta mais próxima que pode ser respeitada no futuro, que o preço ele não voltou aqui ainda mitigar esses contratos aqui, ele só fez uma parcial aqui, ó, certo? Então você tem aqui, ó, o que a gente chama de flip, porque o que acontece? Você tem a quebra de estrutura maior aqui, num tempo gráfico maior, você já tem a mudança de característica, mudança de caractere de baixa para alta. Esta zona de 61.8 como uma zona forte de oferta não foi respeitada. Veja que ó, esta zona de oferta ela fez um movimento forte. Veja aqui ó, que teve um volume financeiro. Então você espera automaticamente uma venda aqui. Se você pendura uma ordem aqui, você seria estopado, certo? Mas o stop seria muito curto e você já estaria aqui com 2 trades maravilhosos. Então, o que, que o preço faz? Então, toda vez que ele rompe, quebra a estrutura de uma zona de oferta, essa zona de oferta ela automaticamente vira um flip, certo? Rompeu aqui, a gente sabe que o pullback ele foi pequeno aqui, né? O preço poderia voltar para uma zona um pouco mais abaixo de oferta, como esta zona aqui, ó, porque ele foi uma zona aqui ó, de manipulação do preço, e eu vou explicar para vocês o porquê. Porque eu tenho aqui ó, uma região na descida, né? Eu tenho uma região aqui que gerou liquidez. Veja que o preço ele ficou aqui sambando. E então eu tenho um candle que liquidou igualzinho o que gerou aquela venda bonita pra gente lá em cima. Aí eu tenho um movimento de alta, que é uma armadilha. E então eu tenho aqui a mesma distribuição de volta. Ó, a acumulação, manipulação, distribuição. Mesma coisa de novo. Uma vez que o preço então houve manipulação, você espera que o preço ele vá respeitar isso aqui também. E veja que ele vai embora. Você espera que ele vá respeitar isso aqui e ele vai embora. Então, o que, que você espera? Essa última zona de oferta aqui. Certo? Você poderia então, quando você vê isso acontecendo, você sabe que o seu viés agora, dentro do scalp, ele é comprador. Então o que, que você vai esperar? Você vai esperar então uma oportunidade de compra. Você vai esperar o movimento, uma zona mais forte ser respeitada. E agora você vai traçar, quando o preço começa a fazer a sua volta, o seu pullback, então agora você vai usar a Fibo de volta
a seu favor. Vamos traçar a FIBO aqui ao nosso favor. Traçando a FIBO, eu sei que quais são então os meus pontos que eu posso procurar por venda. Uma vez que o preço já flipou aqui, ó, ele usou na quebra de estrutura para levar o preço para uma zona de oferta melhor, eu já posso desconsiderar isso. Em tempos gráficos maiores eu posso usar mais de uma vez. Em tempos gráficos menores eu considero apenas uma, no máximo duas. Então eu tenho agora uma zona de manipulação que não foi utilizada também. E essa zona de manipulação, ela está dentro de uma região forte, certo? Numa região forte aqui também de oferta, né? Então essa manipulação, ela vai me gerar uma demanda grande aqui. E aqui me dá a oportunidade de eu buscar um trade. Eu penduro uma ordem aqui, sendo que está dentro de uma região de FIBO, né? E eu tenho então agora o meu primeiro alvo aqui, certo? Esse então seria o meu trade. O preço vai, volta, busca mitigar novamente essas ordens, não renova o topo, mitiga de volta, não renova. Então você sabe que esse trade ele vai ser perdedor por causa desta barra aqui, e você então é estopado aqui, certo? Esse trade então ele não dá certo, mas você está ligado em algo. Você sabe que tem quebra de estrutura, você sabe que o preço pode estar voltando aqui buscar esta zona extrema de demanda, e você vê o preço usando esta zona aqui, ó, como uma zona de demanda, um pouco antes da zona extrema, certo? Você não vai entrar porque aqui não é a região que você procura. Tua ordem pendente está aqui embaixo. O preço então começa a fazer fundos mais altos, aqui, aqui, né? E ele começa então, você vê que o preço ele fez topos duplos lá em cima, mas ele não renovou. Então você vê que o preço desceu, mas ele também não rompeu o fundo. Então o que, que você entende? Você entende que você está dentro de uma acumulação para novamente você ter uma distribuição. O que a gente está vendo aqui é nada mais, nada menos do que uma liquidez interna dentro de um range maior. Até porque você tem liquidez aqui, liquidez aqui. E essa liquidez aqui também que não foi capturada. Você tem um viés comprador agora, e você tem essas três liquidezes para serem capturadas. Você vê o preço não rompendo o fundo extremo que ele deixou, como aqui. Então você começa a procurar um momento que você vai ver que realmente a instituição ela vai te dar aquele gatilho de entrada. O preço vai lá em cima, cria liquidez, então você vê no pullback uma chance de você poder entrar. Se você tem um movimento alto de pullback aqui, você pode traçar uma FIBO, certo? Se você não quisesse traçar uma FIBO, você saberia também que o preço ele está fazendo liquidez aqui, ó. Veja lá, fundos, 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 respeitando as zonas de 50 e 61.8. E novamente você tem aqui o seu candle de manipulação do preço. Você vê o preço liquidar aqui,
todo mundo que está aqui, forma um fundo mais alto e vai embora. Você poderia ter entrado aqui, mas você quase seria estopado aqui. Se você sabe que isso é um candle de manipulação, você vai esperar ele vir fechar essas ordens. Veja que o preço ele captura a liquidez daqui e captura a liquidez daqui, ó, neste pavio. E usa toda essa liquidez para vir então fechar as ordens daqui, porque você sabe que agora o preço vai fazer uma distribuição. E é isso que você quer. Você quer o movimento mais longo da coisa. Então você vai pendurar a sua ordem exatamente aqui. E então, baseado nesse range aqui, ou se você não quiser usar este range, você pode usar este range da manipulação, certo? E você pode então projetar também os seus alvos de FIBO. Sua entrada seria aqui, o seu stop de 30 pontos, logo abaixo do candle de manipulação, e o seu take vai na zona de oferta que não foi respeitada no tempo gráfico maior, que agora vai estar virando um flip aqui, certo? Você então agora tem a sua primeira parcial sendo feita aqui novamente. Ó, veja que o preço ele respeita e desce. Então você também tem o seu primeiro alvo de FIBO pegando o range aqui, ó, você consegue trabalhar, ó, pegando este range aqui, ó, você consegue trabalhar exatamente o primeiro alvo de FIBO, o pullback no candle gatilho, o segundo alvo de FIBO, o segundo alvo de FIBO nessa zona de oferta, ó, e o terceiro alvo de FIBO desse movimento aqui, exatamente aqui em cima nesta zona de flip agora, usando este range aqui. E por que você usaria este range aqui e não este range aqui? Porque este range te deu um pivô de alta. Ok? Por isso você usaria este range. Mas também não estaria errado se você quisesse tirar esta perna aqui. Se você quisesse tirar, espelhar esta perna aqui, por você não ter um candle, um pullback aqui interessante formando este pivô, igual foi o movimento aqui, você então teria o seu primeiro alvo de FIBO aqui e o segundo alvo de FIBO aqui, e o terceiro alvo de FIBO você vai estar trabalhando com o trade ainda aqui, certo? Uma vez que você então escolhe qual range você quer utilizar, né, o que está melhor para você, você então agora sabe que se o preço chegou nessa região de flip, é venda. Então você já procura a venda aqui. E qual seria a venda aqui? Você tem então quebra de estrutura. No pullback dessa quebra de estrutura, neste pavio, você pode colocar a sua ordem pendente. Seria um trade de risco, visto que a tendência é de alta no minuto, né? Mas ele daria um take bonitinho, curto, porque da mesma forma você está trabalhando com um conceito de trade maior aqui, né? E você estaria buscando esta região aqui, ó, de demanda, certo? Esta região aqui de demanda. Visto que você está trabalhando com esta perna aqui de espelhamento, né, por ser uma perna maior, para você atingir alvos maiores, porque se você usar este range aqui, acabou. Só para vocês entenderem, talvez eu esteja confundindo vocês. Se você usar este range
aqui, preste atenção, o seu trade ele acaba aqui, porque bateu os 3 alvos de FIBO, você espera então o pullback, certo? Dentro deste pensamento, deste range, aqui você já vai traçar outra FIBO, buscando então um melhor lugar para você comprar. Aqui casaria a região de demanda com uma região importante de FIBO, e aqui também te daria uma outra oportunidade de compra, buscando agora esta zona e esta zona. Ficaria então este range que você estaria usando, certo? Uma vez que o preço rompesse isso aqui, você teria então o seu primeiro alvo aqui. Veja que é bem próximo da zona de oferta, né? O seu segundo alvo aqui e o seu terceiro alvo lá na zona extrema de oferta também, ok? Se você está trabalhando com esta perna aqui de espelhamento, veja que é muito importante você saber qual perna que você está usando. Então você tem o seu primeiro alvo atingido aqui, o seu segundo alvo atingido aqui, mas você ainda não tem o seu terceiro alvo atingido aqui, que é esta zona de oferta, certo? Então você ainda está neste trade aqui, ele tem que ser abaixo aqui, ó, desta zona. Você quase foi estopado aqui, mas você ainda está nele, buscando esta zona aqui, e sendo, né, este o terceiro alvo. Daí se fizer um pullback, você continua e vai subindo lá, ok? E caso você tenha usado este range aqui, aí então você tem aqui, quando romper, seu primeiro alvo aqui, seu segundo alvo aqui, seu terceiro alvo aqui, ok? Visto que o viés no 1 minuto ele é comprador, dá para você pensar nisso. Mas a gente sabe que em tempos gráficos maiores, o viés do Euro USD é vendedor, certo? Então você tem que tomar bastante cuidado também com isso, né? O que você vai escolher. A gente operou as compras aqui porque a gente houve uma mudança da característica do movimento de baixa para alta. E, né, espero que tenha ajudado vocês, né, em alguma coisa. Em outros vídeos eu também vou mostrar para vocês como que eu uso o volume financeiro, né, na tomada das decisões aqui também, ok? Mas era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Ó, foram trades, foram 1, 2, 3, 4 e o quinto aqui, sendo um stop aqui. Então 4-1, bonitão, né? Sendo que esse aqui você ainda tá nele, né? O conceito, né, do estudo, você ainda estaria nele buscando alvos maiores. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Críticas, sugestões são bem-vindas. Pedidos de conteúdos também, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, pedir para eu fazer vídeo de alguma coisa, da forma do operacional, beleza? E é isso aí. Um abraço a todos. Mundo Forex Brasil.